Eu vejo, como acho que do que eu via no começo do ano para cá, a gente tem alguns ajustes de rota, como é bem normal de Brasil. Acho que Brasil, a gente que vive isso aqui há mais tempo, a gente sabe que mesmo nos melhores anos, a gente acaba tendo sempre algum tipo de ruído, turbulência, em alguns casos, algumas tragédias, como a do Sul atualmente, mas isso é parte do nosso dia a dia, a gente acaba tendo que acomodar de parte a parte. Então, falando de shopping e do setor, eu vejo um ano de 2024 começando muito forte, quando a gente compara com 2023, começa muito melhor. Lembrando que em 2023 a gente teve uma série de eventos relacionados a crédito, teve o caso da Americanas, uma sucessão de recuperação judicial, o juro num nível muito mais alto do que ele se encontra hoje, o que dificultava muito aí a vida das varejistas e também ali do mercado de crédito no começo do ano passado. A gente começa 2024 numa velocidade muito melhor, animado ainda com o final do ano, com o potencial corte de juros nos Estados Unidos, sim, mas não somente. Acho que o cenário local ele apresentava também uma razoável melhora. Conforme o ano vai se desenvolvendo, a gente ajusta expectativas em relação ao corte do juro americano, mas a gente continua vendo o setor de shopping navegando razoavelmente bem. Os números vêm vindo, e aí não só o GZIT 11, o nosso fundo ele performa no primeiro TRI 2 dígitos quando comparado no mesmo período do ano passado acima. Então, acho que é um número que a gente vai acabar vendo, de certa maneira, na indústria. Então, números aí altos de 8% a 15% quando comparado com o período anterior, muito por conta disso. A melhora, o ano começa de uma forma melhor, e eu acho que o setor de shopping tende a performar aí daí para cima até o final de 2024. Acho que um cenário de juro menor, quando comparado com o ano passado, uma inflação sob controle e perspectivas econômicas melhores do que a gente tinha também no ano passado. Vale lembrar que a gente começa a ver o setor meio que pegando aí mais tração a partir do meio do ano. Nem o Dia das Mães do ano passado foi uma data também muito emblemática, apesar de ser a data principal aí para o setor do varejo. Então, quando eu olho o shopping 24, eu vejo com otimismo, obviamente com otimismo sempre com uma parcimônia, e 25, mantendo as expectativas mínimas aí, eu também vejo como um bom ano. Acho que, como a gente estava conversando antes, o shopping ele é cultural para o Brasil. E eu tenho uma experiência profissional na América Latina, onde eu acabei trabalhando com diversos países da América Latina, e a América Latina como um todo, muito no México, é muito similar também. A gente aqui, o shopping center, ele é uma célula isolada da rua, então é questão de segurança, é questão também de ter toda a parte de entretenimento, serviço. O shopping é de fato um destino onde acaba que aquele cliente, aquela família, ela acaba fazendo tudo no shopping. Às vezes tem uma exposição, aí depois acaba pegando um cinema, um almoço, e acaba comprando alguma coisa, fazendo algum tipo de serviço. O carro fica em segurança, ou com o transporte público próximo, então você tem um fácil acesso. A questão do clima, a gente mencionou antes, nas recentes ondas de calor que a gente teve, não só em São Paulo, mas no Brasil, a gente viu um aumento de ocupação no shopping. As pessoas, de fato, procuravam o shopping center por conta da estabilidade climática, de ter o ar-condicionado. Então, quando a gente olha para o Brasil, a gente precisa também contextualizar bem, e dado esse cenário, eu vejo aí 2024 com otimismo o setor de shopping, e vejo aí o nosso fundo também performando bem, se beneficiando aí da questão de ser São Paulo e estar aí numa cidade bem resiliente. Inclusive, após a pandemia, o shopping ele se tornou mais importante ainda, na minha visão, por conta dessa reinvenção que foi feita, ou seja, agregar serviços, né, diversificados dentro do shopping, fazendo com que a pessoa ali possa, não só a parte de entretenimento, alimentação, e também as lojas, claro, consumo, mas também a parte de serviços, né, Alexandre? Exatamente. A parte de gastronomia foi uma parte que acho que teve uma bela repaginada no pós-pandemia, e a gente percebeu isso nos nossos shoppings fora do Brasil, que nas regiões que abriram primeiro, a gente viu uma procura grande do público no shopping center,
pela experiência, pelo entretenimento e pela gastronomia. Eu sei que os shoppings já rodavam muito bem com as praças de alimentação e alguns shoppings já tinham as alamedas gourmets, mas acho que o boom nesse setor foi bem maior pós-pandemia e a gente acabou se preparando bem aí no pós-pandemia, vendo esse movimento acontecer fora e reforçando isso no nosso mix. Então, assim, eu acho que você tem toda a razão. E olhando para serviço também, a gente vê hoje alguns tipos de serviços específicos, um pouco ali de consultas também, um pouco de atendimento. Eu acho que cada vez mais esse mix vai mudando, o que reforça a posição do shopping como destino. Até tem a grande questão do shopping center no longo prazo, quando comparado aí com o e-commerce, ou então comparado, fazendo aquele paralelo com o setor de shopping, principalmente nos Estados Unidos. São situações absolutamente diferentes, né? O mercado americano, ele, de certa forma, ele possui em algumas regiões uma oferta muito maior de shopping center do que uma demanda. Uma certa canibalização por região. Regiões que você tem 2, 3, 4 shoppings, e se você estende o raio, aquilo pode até se multiplicar. Então, você acaba tendo, no setor de shopping nos Estados Unidos, uma oferta muito maior. Aqui não, aqui você tem um setor muito mais equilibrado, com uma relação shopping center, população muito mais tranquilo, e com raros os casos que você tenha esse tipo de canibalização, onde você tem, eventualmente você pode ter o dominante e o segundo shopping. É muito mais difícil você ter o terceiro, o quarto, até mesmo o quinto. Então, você tem um setor mais estável e, obviamente, aí beneficiando bem os investidores desse tipo de setor.